Aqui não é lugar pra gente como você. Senta lá fora. Eu ouvi isso como se alguém tivesse dado um tapa na minha cara. A frase saiu alta, limpa, sem vergonha nenhuma. E o aeroporto inteiro pareceu diminuir o volume só para ela ecoar mais. Eu estava a poucos passos da entrada da sala VIP, com o celular na mão e a cabeça cheia de coisa do canal. E de repente, tudo que eu via era aquele senhor parado na frente da atendente, segurando um cartão com os dedos tremendo. Ele não estava gritando, não estava exigindo, não estava bêbado, não estava fazendo cena. Era só um idoso, simples, com uma pasta velha bem apertada no braço e um celular desligado na outra mão. O olhar dele foi do cartão para o rosto da mulher, como se ele precisasse confirmar que aquilo era real. E a atendente repetiu, ainda mais debochada, apontando para o saguão comum. "Senta lá fora." Na mesma hora, um cara de terno soltou uma risadinha curta. Aquela risada covarde, sabe? De quem se sente parte do grupo certo e acha que humilhar alguém é entretenimento. O senhor abriu a boca, mas nada saiu. Ele só engoliu seco. Eu vi a garganta dele mexendo. E aí veio o pior. O segurança, que estava parado como estátua, deu um passo à frente e encostou a mão no ombro do velho, como se ele fosse um problema, uma ameaça, uma sujeira que tinha aparecido no lugar errado. Eu senti a minha mão fechar no celular. Meu impulso foi ir para cima. Só que antes de eu falar qualquer coisa, eu percebi um detalhe que ninguém mais pareceu notar. A pasta velha que ele segurava estava marcada por uma etiqueta amassada com letras grandes, quase apagadas, como se tivessem tentado rasgar. Documentos. Entrega imediata. E o velho, num sussurro que quase não existiu, disse uma coisa para o segurança, olhando no fundo do olho dele. "Se eu não carregar esse celular, hoje alguém morre." Eu travei. Só que ninguém levou a sério. A atendente fez cara de nojo. O cara de terno revirou os olhos. E o segurança apertou o ombro dele com mais força, inclinando o corpo como se fosse empurrar. A tensão estourou dentro de mim, e eu pensei, beleza, é agora, vou intervir. Mas aí aconteceu uma coisa que eu não esperava, e que mudou completamente o rumo de tudo. O celular do senhor, que estava apagado, acendeu sozinho. Eu tô falando sério. A tela piscou, como se tivesse vida própria, e apareceu uma notificação enorme, ocupando quase a tela inteira, com um som de alerta que eu nunca tinha ouvido num celular comum. Um som frio, seco, que parecia alarme de fábrica. Confirmação pendente, protocolo 703 o 12 min restantes. 3 minutos. O velho ficou branco. A mão dele tremeu tanto que eu achei que ele ia deixar o aparelho cair. Ele tentou tocar na tela, mas os dedos não respondiam direito. A atendente viu e riu. "Olha lá, gente. Até o celular dele tá implorando para sair daqui." Mais risadas. E eu, que já estava com sangue subindo, dei um passo à frente e falei alto para todo mundo ouvir. "Moça, para. Ele só pediu 5 minutos." Ela virou o rosto para mim com um sorriso falso, como se eu fosse mais um cliente chato. "E você é quem? O advogado dele?" Eu respirei fundo, tentando não explodir. Porque eu conheço esse tipo de situação. Se eu grito, eu viro o agressor. Se eu fico quieto, eu viro cúmplice. O segurança olhou para mim e a mão dele foi instintivamente para o rádio preso no ombro. E foi quando o velho falou de novo, agora para mim, e eu nunca vou esquecer a frase exata porque ela grudou no meu cérebro. Você tem cara de quem grava as coisas. Se você tiver coragem, grava, porque se eu não conseguir, eles vão fazer parecer que eu nunca estive aqui." Eu senti um gelo, porque não era me defende. Não era me ajuda, era grava. Como se o perigo real não fosse a humilhação, mas o que vinha depois. E aí eu entendi. Aquela história não era sobre VIP. Era sobre algo muito maior. Eu ativei a câmera do celular discretamente. E nesse segundo, o painel do aeroporto, lá em cima, deu uma piscada. Como quando a energia cai e volta. E a tela grande, que mostrava os voos, apagou por meio segundo e voltou com uma linha que não fazia sentido nenhum para um aeroporto. Alerta operacional, setor I, acesso restrito, autorização em verificação. Eu olhei para o velho. Ele olhou para a tela e com a voz quebrada ele disse,
Já começou. Eu tô te contando exatamente do ponto em que tudo estava mais crítico, porque foi ali que eu percebi que aquela humilhação era só a isca. A atendente tinha escolhido a vítima perfeita. Alguém que ninguém defenderia. Alguém que não combina com a estética da sala VIP. E o aeroporto virou plateia. O senhor tentou explicar com uma dignidade que doía de ver. Eu tenho direito, eu só preciso carregar o celular. Ela interrompeu alto. Direito? O senhor tá achando que isso aqui é banco público? Aqui é sala VIP. E aí ela soltou de novo, para garantir que o golpe entrasse. Senta lá fora. O velho baixou a cabeça. E eu vi uma coisa que muita gente não entende. Quando alguém é humilhado em público, não é só vergonha. É como se tirassem o chão. Ele deu um passo para trás, desequilibrado. O segurança quase empurrou. E do nada, uma mulher que estava entrando com mala cara cochichou para a amiga alto o suficiente. É por isso que tem que ter filtro. Se deixa, vira rodoviária. Rodoviária. Eu senti o estômago embrulhar. O velho respirou fundo. E aí, ele abriu a pasta. Eu vi papel, vi carimbo, vi coisa séria. Mas a atendente nem quis olhar. E o celular dele vibrou de novo. Aquele mesmo alerta. Z241 MIN. O velho quase chorou. Eu dei outro passo firme e falei. Se ele tem acesso, ele entra. E mesmo que não tenha, é 5 minutos para carregar um celular. A atendente me encarou como se eu tivesse falado uma obscenidade. Você não manda aqui. E foi quando o segurança decidiu acabar com a situação do jeito mais fácil. Humilhar com força. Ele pegou o braço do velho. Vamos, senhor, para fora. A mão do velho apertou a pasta com tanta força que os dedos ficaram brancos. E aí, ele deixou escapar um som baixo. Não era choro, era outra coisa. Era tipo um riso, nervoso, de quem percebe que não tem mais opção. E ele disse, olhando para o segurança, quando eles descobrirem, você vai lembrar desse toque. Eu juro. O segurança hesitou. Só por 1 segundo. Como se o cérebro dele tivesse captado um perigo que o ego dele ainda não queria aceitar. Mas ele seguiu. E puxou. O velho tropeçou. E aí aconteceu a primeira coisa terrível de verdade. A pasta caiu no chão. E dela saiu um envelope pardo, grosso, com o canto rasgado. E eu vi muito rápido, antes de alguém chutar para longe, uma foto. Uma foto de alguém amarrado numa cadeira. Eu congelei. Porque aquilo não era documento de viagem. Aquilo era outra coisa. O velho se abaixou desesperado para pegar, mas o segurança chutou o envelope para longe como se fosse lixo. E a atendente soltou. Olha aí, gente. Deve ser coisa roubada. A palavra roubada virou desculpa para tudo. E foi nesse segundo que o painel do aeroporto piscou de novo. E um alarme tocou. Um alarme que não era de embarque. Era alarme de emergência. E o alto-falante anunciou com voz metálica. Atenção, setor e temporariamente isolado. Mantenham distância. O aeroporto inteiro virou cabeça. E eu olhei para onde a voz indicava. Setor E. Que era exatamente o corredor que dava acesso aos bastidores da sala VIP. O velho, pálido, pegou o envelope e sussurrou para mim sem me encarar. Eles trancaram. Quando o alto-falante anunciou que o setor E estava isolado, parecia um daqueles avisos que todo mundo ignora. Sabe quando anunciam atenção ao seu pertence e ninguém se mexe? Só que aqui foi diferente. Porque o aviso veio junto com um estalo seco no sistema de luz, como se o aeroporto tivesse engasgado. Eu vi gente parar no meio do passo. Vi mães puxando crianças. Vi o cara de terno, o que tinha rido, prender o sorriso na garganta e olhar para o painel como se tivesse feito uma piada com o destino. A atendente, que até 5 segundos antes estava se achando dona do mundo, ficou travada com a mão na bancada. E o senhor não olhava para ela. Ele olhava para o celular como se aquele aparelho fosse uma bomba relógio. 0212 MIN. Eu me aproximei dele, instintivamente, porque aquilo já tinha passado do limite do constrangimento. E quando eu cheguei perto, eu vi de novo a mensagem no celular. Confirmação pendente, protocolo 7. A atendente tentou retomar o controle como se gritar resolvesse. Senhor, isso não tem nada a ver com o senhor. Vamos lá para fora. E aí foi a primeira surpresa que ninguém esperava. E nem eu.
O velho levantou a cabeça devagar e disse com uma calma que gelou a espinha de todo mundo ao redor: Tem sim, simples assim. Tem sim. O segurança apertou o rádio no ombro nervoso. Central, aqui é o Bruno. Estou com um senhor causando tumulto. E o velho corrigiu, na lata: Eu não tô causando tumulto. Eu tô impedindo. A frase foi pequena, mas bateu como um soco. E foi aí que o cara de terno resolveu aparecer, porque sempre tem alguém que quer ser protagonista da maldade. Ele se aproximou, cheio de arrogância, e falou alto para todo mundo ouvir: Ah, pronto! Agora o mendigo é herói. Eu senti minha mão tremer de raiva. Eu quase perdi o controle e disse o que não devia. Mas eu respirei, porque eu sabia. Eu estava gravando e cada palavra ali importava. O velho virou para o cara de terno e perguntou uma coisa, que não parecia pergunta de idoso indefeso. Parecia interrogatório. Você trabalha com a Aerolume? A palavra Aerolume não era qualquer coisa. Eu conhecia de nome. Era uma empresa que prestava serviço em bastidores, logística, operação interna. Não era para um senhor aleatório saber isso. O cara de terno empalideceu quase imperceptivelmente. Não sei do que você está falando. O velho assentiu devagar, como se já esperasse mentira. E aí ele falou uma frase que eu juro que eu ouvi em câmera lenta. Então por que você está com o crachá virado? O cara de terno instintivamente levou a mão ao peito. E foi aí que todo mundo percebeu. O crachá dele estava mesmo virado, escondendo o nome. O aeroporto começou a ficar mais silencioso, como se as pessoas tivessem entendido que havia um segredo naquele lugar. A atendente tentou cortar. Senhor, chega. Isso aqui é área privada. E o velho respondeu: área privada é onde vocês escondem o que fazem. Nessa hora, a moça da limpeza que varria ali perto parou o que estava fazendo e olhou para o velho como se reconhecesse alguma coisa nele. Não foi admiração, foi medo, um medo antigo. E do nada, ela largou o cabo de vassoura e saiu andando rápido, sem olhar para trás. Isso me deu um arrepio porque aquilo foi o primeiro sinal. Gente que trabalha ali sabia. E foi aí que o painel piscou de novo. Só que agora não foi uma linha pequena. Foi um aviso grande, em vermelho, no meio dos voos. Protocolo de contingência ativado. Aguardem instruções. A palavra protocolo apareceu de novo. O mesmo termo do celular. E eu vi o velho fechar os olhos como quem faz uma conta mental desesperada. 0147 MIM. Eu cheguei mais perto e sussurrei para ele: Senhor, o que é isso? E ele respondeu sem olhar para mim: Eu me chamo Davi. Só isso. Como se meu pedido fosse grande demais e ele só pudesse me dar um pedaço de verdade por vez. Davi. E ele continuou: Eu não era para estar aqui. Eu era para estar no outro lado. No outro lado. Eu não entendi. Mas aí ele abriu a pasta de novo, com cuidado. E eu vi por cima dos papéis um carimbo com letras grandes. Confidencial. Investigação interna. A atendente viu o carimbo e fez uma cara como se tivesse visto uma arma. Ela deu um passo para trás. E naquele momento eu percebi. Ela não era só grossa. Ela estava com medo de algo que eu ainda não sabia. E antes de qualquer um reagir, o segurança falou no rádio de novo, agora com a voz mais séria. Central, preciso de reforço no acesso da VIP. Agora. E eu ouvi uma voz chiada do outro lado, como se estivesse muito perto do microfone. Não deixa ele entrar. Repito, não deixa ele entrar. Eu olhei para o velho. Ele ouviu também. E ele soltou um suspiro, como se aquilo confirmasse tudo o que ele temia. Eles já estão aqui. Eu nunca vou esquecer. Tudo isso começou com um pedido ridiculamente simples. O velho só queria 5 minutos para carregar o celular. 5 minutos. Mas naquele aeroporto, 5 minutos parecia uma ameaça ao sistema inteiro. O velho olhou para a atendente e falou, baixinho, mas firme: Eu não preciso do seu luxo. Eu preciso de uma tomada. Ela deu um sorriso torto e respondeu como se estivesse se vingando de algo. Tomada você tem lá fora. Aqui dentro não. Mentira. Eu sabia que tinha tomada ali dentro. Todo mundo sabia. E foi aí que eu vi o rosto do Davi mudar. Não foi raiva. Foi decisão. Como se naquele instante ele tivesse aceitado que não teria caminho fácil. Ele virou para mim e disse: Você acredita em coincidência? Eu engoli seco. Eu falei: Depois de hoje, não sei mais em que acreditar.
Ele assentiu e disse: então presta atenção. Se eu não confirmar esse protocolo, vai acontecer o pior cenário. Eu tentei puxar informação. Que pior cenário? E ele respondeu: um acidente. A palavra foi dita com aspas invisíveis. Eu senti. Você sente quando alguém fala acidente querendo dizer assassinato sem dizer. A atendente interrompeu, gritando para o segurança: Bruno, tira ele daqui agora. O segurança pegou no braço do velho com mais força, e aí o Davi fez uma coisa que me desmontou. Ele não pediu perdão. Ele não implorou. Ele olhou para os olhos do segurança e falou: eu sei o nome da sua filha. O segurança congelou. A mão dele afrouxou. A atendente arregalou os olhos, e o cara de terno deu um passo para trás. Eu senti meu coração bater na garganta. O Davi continuou: eu sei que ela faz aula de música terça-feira, e sei que você se pergunta se está protegendo ela, trabalhando aqui. O segurança ficou pálido, como se alguém tivesse arrancado o chão dele. E eu entendi a segunda camada dessa história. O Davi não era um senhor aleatório. Ele tinha informação. Ele tinha acesso. Ele tinha algo que assustava gente perigosa. E nesse momento, eu quero te perguntar uma coisa. Comenta aqui embaixo. Você já viu alguém ser humilhado em público e todo mundo fingir que não viu? E se você já viveu isso, o que você queria que alguém tivesse feito por você naquele momento? Porque eu vou te falar a verdade. Eu senti culpa na hora. Culpa de ter demorado segundos preciosos para agir. E aqueles segundos quase custaram caro demais. O celular do Davi vibrou de novo. G1 Ele tentou clicar na tela, mas apareceu outra mensagem. Localização não validada. Ele precisava estar em algum lugar específico para confirmar. E eu olhei para o painel, para o aviso de setor e isolado, e entendi a terceira camada. Eles tinham isolado o setor justamente para impedir o Davi de chegar no ponto de validação. Ou seja, a humilhação na porta não era acaso, era parte do plano. E aí, a primeira coisa realmente terrível aconteceu. As portas automáticas do corredor do setor E, aquelas portas que só funcionários entram, se fecharam com um claque seco. E um segurança de uniforme preto apareceu do nada, vindo de dentro, e falou olhando direto para o Bruno. Entrega ele. Não foi pedido. Foi ordem. O Bruno olhou para o Davi e depois olhou para o cara. Eu vi a luta interna no rosto dele. Eu vi o medo. Eu vi a vergonha. E aí o Davi sussurrou para mim, tão baixo que só eu ouvi. Se ele me entregar, você vira a próxima testemunha. Eu senti o sangue gelar. E eu pensei, eu não tô mais assistindo uma cena. Eu entrei na história. Eu vou ser honesto com você. Teve um segundo em que eu quase recuei. Não porque eu sou covarde, mas porque o cérebro entra em modo sobrevivência. Você vê uniforme, rádio, postura de ameaça, e o instinto grita, sai daqui! Só que eu olhei para o Davi, e ele estava ali, de pé, com a dignidade por um fio, sendo tratado como lixo, e ainda assim carregando um segredo que podia salvar alguém. E eu pensei, se eu recuar, eu vou passar o resto da vida me odiando. O cara de uniforme preto deu mais um passo e repetiu mais seco. Entrega. A atendente agora estava quase tremendo. Ela parou de debochar. Ela sussurrou. Eu só fiz o que mandaram. E essa frase foi como uma bomba. Ela só fez o que mandaram. Então alguém mandou. Alguém acima dela. E eu olhei para o cara de terno e ele estava com o maxilar travado, suando, como se aquele plano estivesse escapando do controle. O Davi ajeitou o sapato gasto com calma, como se estivesse se preparando para uma guerra silenciosa. E ele falou alto, para todo mundo ao redor ouvir. Vocês querem me tirar daqui? Tirem! Mas eu não vou sair em silêncio. Eu vi algumas pessoas começarem a pegar o celular para filmar. Bem poucas. A maioria ainda fingia que não era comigo. E aí o Davi fez uma coisa simples e devastadora. Ele levantou a manga e mostrou um pulso com marcas antigas de hospital, identificação, como se ele tivesse passado por algo pesado. E ele disse, eu já perdi demais para ter medo de vocês. Eu senti um nó na garganta. E eu vou te contar uma mini coisa que mudou tudo na minha cabeça. Naquele instante, eu não vi um idoso humilde. Eu vi um sobrevivente. O celular vibrou. 0031 segue. 31 segundos. O Davi fechou os olhos e sussurrou. É agora.
E quando eu pensei que ele ia clicar em alguma coisa, ele me entregou o celular, na minha mão. Se eles me levarem, você confirma. Eu quase deixei cair. Eu falei, mas eu nem sei. Ele me cortou. Você vai saber. Confia. Confia. A palavra mais pesada do mundo naquele momento. E aí do nada, um estrondo. Não foi bomba. Foi pior no sentido psicológico. Foi um alarme falso. As luzes do aeroporto piscaram e uma voz no alto-falante anunciou: atenção, procedimento de evacuação parcial. Dirijam-se às saídas laterais. O aeroporto começou a se mexer como formigueiro chutado. Gente correndo, criança chorando, mala batendo no chão. E eu entendi na hora. Isso era para criar caos. Caos apaga testemunha. Caos apaga câmera. Caos justifica violência sem ninguém entender. O cara de uniforme preto apontou para o Davi. Agora! O Bruno, o segurança, olhou para o Davi e, por um segundo, eu achei que ele ia obedecer. Mas o Bruno tremia. E o Davi falou a última coisa antes de tudo desandar. Escolhe, Bruno. Ou sua filha cresce com você, ou sem você. O Bruno engoliu seco. E aí ele fez algo que eu não esperava. Ele soltou o braço do Davi e olhou para o cara de preto. Ele não vai. O cara de preto abriu um sorriso frio. Então vai você. E ele levou a mão à cintura, como se fosse sacar algo. Eu senti meu corpo inteiro travar. E foi nesse instante que o celular na minha mão vibrou com um aviso final. Confirmar agora. Última chance. Eu olhei para o Davi. Ele assentiu. Eu encostei o dedo na tela e confirmei. No mesmo segundo em que eu confirmei, o celular apagou, como se tivesse morrido. E eu pensei, pronto, fiz besteira. Só que aí, o sistema do aeroporto respondeu. As telas gigantes mudaram de uma vez. E ao invés de voos, apareceu uma mensagem que ninguém entende no aeroporto. Transação registrada. Valor: 9.200.000 euros. Ativo. Terminal executivo. Propriedade transferida. E eu ouvi um coletivo. A atendente largou a caneta. O gerente da área VIP, um homem que eu nem tinha notado antes, saiu de dentro correndo com a cara branca. Ele olhou para a tela, olhou para o Davi e a boca dele ficou aberta, sem som. O cara de terno ficou imóvel, como se tivesse sido acertado por um caminhão invisível. E eu, sinceramente, eu não entendi nada. 9,2 milhões, terminal executivo, transferência. E aí o gerente veio andando rápido até o Davi, com uma postura completamente diferente. A voz dele saiu tremida. Senhor Davi, me desculpe, eu não sabia. O Davi não sorriu, não se vingou. Ele só olhou para o gerente como quem olha para alguém que chegou atrasado demais. E o gerente continuou quase implorando. Isso deve ser um engano. A transferência. Eu preciso verificar. O Davi respondeu com frieza. Verifica. Tá tudo aí. Eu olhei para o Davi confuso. E ele sussurrou para mim. Não é dinheiro. É chave. Chave. Eu gelei. Aquele pagamento impossível não era um comprovante de riqueza como todo mundo ali pensou. Era um gatilho, um modo de tomar controle de algo dentro do aeroporto. E foi aí que o caos começou a fazer sentido. Ele não estava tentando entrar na VIP por luxo. Ele estava tentando chegar numa área conectada ao setor E. E o protocolo 7 tinha ativado a única coisa que podia abrir aquele caminho. Só que a reação do sistema foi mais agressiva do que eu imaginava. As portas do corredor do setor E abriram por 2 segundos e fecharam de novo, como se alguém estivesse brigando com o controle. E eu ouvi claramente o rádio do Bruno chiar com uma voz nervosa. Quem ativou isso? Quem ativou isso? E outra voz respondeu mais baixa. Foi ele, é o Davi. Dá um jeito, agora. O Davi me encarou. E eu vi nos olhos dele um pedido mudo. Agora você entende por que eu precisava carregar o celular? E antes que eu pudesse responder, eu ouvi um som que me gelou até os ossos. Um choro, não de criança. Um choro abafado vindo do corredor do setor E, como se alguém estivesse lá dentro. E eu vi o Davi fechar os olhos com dor. Eles estão usando gente. E eu senti o estômago virar. O aeroporto inteiro estava em modo pânico, mas ali naquela área aconteceu um silêncio pior que gritaria.
Porque quando você ouve um choro vindo de uma área restrita, você entende uma coisa sem precisar de explicação. Tem alguém preso. O gerente tentou controlar a situação. Senhor Davi, por favor, venha comigo. Vamos resolver isso em particular. O Davi encarou o gerente como quem encara um cúmplice. Particular é onde vocês enterram as coisas. A atendente, Larissa, sim, depois eu descobri o nome. Começou a falar rápido, desesperada. Eu juro que eu não sabia. Me mandaram só barrar. Qualquer pessoa com esse tipo de roupa. Qualquer pessoa com esse tipo de roupa. Eu senti um nojo subir, mas também senti medo. Se ela falou isso, é porque existia um perfil para barrar. O Davi respirou fundo e me disse baixinho: eles não tinham medo de mim. Tinham medo de eu ser visto. E aí a coisa ficou mais terrível ainda. O cara de uniforme preto pegou o rádio e falou algo que eu não consegui ouvir. Mas imediatamente, 2 homens apareceram no meio da multidão, não de uniforme, roupa comum, cara comum. E sabe o que é pior? Ninguém desconfia de cara comum em aeroporto. Um deles esbarrou em mim propositalmente. O outro ficou perto do Davi, como quem espera o momento certo. Eu senti o meu instinto gritar: saí daqui. Só que eu olhei para o Davi e ele estava olhando para o corredor, como se alguém lá dentro fosse a razão dele estar vivo ainda. E ele falou uma frase que me quebrou. Eu prometi que voltava. Eu não sabia para quem, mas eu senti que era alguém que ele amava. Comenta aqui embaixo. Se você estivesse no meu lugar, vendo tudo isso, sentindo que tem gente infiltrada, ouvindo choro vindo de uma área restrita, você teria coragem de continuar filmando? Ou teria corrido para se salvar? Porque eu vou confessar, naquele segundo eu tremi inteiro. Eu pensei em apagar tudo, guardar o celular e fingir que não vi nada. Mas eu continuei. E foi aí que o cara comum chegou perto do meu ouvido e sussurrou uma coisa que quase me fez derrubar o celular. Seu canal é grande. Você não vai querer sumir por causa de um velho. Meu coração parou. Ele sabia quem eu era. Ele sabia do meu canal. Ele sabia que eu estava gravando. E quando alguém faz esse tipo de ameaça com tanta calma, é porque ele tem certeza de que pode cumprir. O Davi olhou para mim e percebeu que eu tinha ouvido. Ele falou alto para todos: se alguma coisa acontecer comigo, o mundo inteiro vai saber. O cara de terno tentou rir, mas a risada saiu fraca. E aí, o aeroporto apagou. Não apagou, tipo faltou luz total. Foi pior, apagou seletivo. As luzes do corredor do setor I ficaram acesas. As luzes do resto diminuíram. Como se alguém tivesse isolado o palco para um ato final. E a voz do alto-falante, agora diferente, anunciou: funcionários do setor E compareçam imediatamente. Só que a voz não era oficial. Estava baixa demais, íntima demais. Parecia alguém falando dentro do meu ouvido. E o Davi sussurrou: eles estão chamando o Bruno. O Bruno olhou em volta, confuso. O rádio dele chiou: Bruno, vem agora. E aí eu vi a escolha mais difícil da vida dele acontecer no rosto dele. Ele olhou para a foto da filha no papelzinho preso no crachá. Olhou para o Davi. Olhou para mim. E deu um passo em direção ao corredor. Eu vou te contar o que o Davi me revelou naquele momento, porque foi aí que eu entendi que eu estava no meio de um jogo antigo. O Bruno foi indo e o Davi segurou meu braço e falou rápido, urgente: escuta, eu não sou só um velho. Eu sou o cara que financiou a construção do que eles estão usando para machucar gente. Eu arregalei os olhos. Ele continuou: eu acreditei em pessoas erradas. Eu assinei papéis errados. Eu doei dinheiro para projeto social que virou esconderijo. A voz dele quebrou. E agora eu vim pagar o preço. Do jeito certo. Eu senti minha cabeça girar. Você é dono disso? Ele fez que sim com a cabeça, com amargura. Eu fui. E quando eu descobri, eles tentaram me apagar. E aí veio a frase que mudou tudo. Eles não querem me barrar da VIP. Eles querem me impedir de entrar no núcleo, porque lá tem alguém esperando por mim. Núcleo. Não era setor I por acaso. Era o coração do esquema. E eu olhei para o corredor e vi o Bruno desaparecer na curva. Meu corpo inteiro gritou para ir atrás. Mas o Davi me segurou e falou: se você correr agora, você vai morrer com ele. Eu engoli seco. E foi aí que eu senti aquela sensação de estar em um pesadelo em que cada decisão é uma armadilha. E eu tô falando sério. Se inscreve no canal agora. Porque tem história que é só entretenimento. E tem história que é aviso.
O que eu tô te contando aqui tem um detalhe no final que muda o jeito que você vai olhar pra gente importante e pra gente simples pro resto da vida. Se você sair agora, você vai perder o pedaço mais surreal e mais revoltante de tudo. O Davi respirou fundo e falou: eu preciso entrar naquele corredor. Você vai comigo, eu falei, mas tá isolado. Ele olhou pro gerente que estava tremendo e falou: se você é gerente, você tem acesso. Abre. O gerente tentou negar. Eu não posso. O Davi abriu a pasta e mostrou um documento com um selo que eu reconheci de longe. Um selo de auditoria pesada, coisa séria, coisa que derruba gente poderosa. O gerente desmoronou. Tá, mas isso vai me matar. O Davi respondeu: você já tá morto por dentro faz tempo. Agora escolhe se morre sozinho ou se tenta consertar. O gerente respirou fundo, digitou uma senha num painel lateral e a porta do corredor do setor I fez um som baixo. Clique. Abriu. E quando eu entrei, eu senti o ar mudar. Não era ar de aeroporto. Era ar gelado, parado, tipo sala de arquivo. E eu ouvi de novo, mais perto, o choro abafado. Eu olhei para o Davi. Ele fechou os olhos como se estivesse segurando o coração para não despedaçar. E ele sussurrou o nome de alguém pela primeira vez. Lia. A gente entrou no corredor e eu senti que eu tinha cruzado uma linha invisível. Não era mais área restrita. Era outro mundo. Tinha câmera em cada canto. Tinha porta com leitor biométrico. Tinha aviso de acesso proibido. E tinha uma coisa que me fez engolir seco. Um cartaz pequeno colado torto numa parede, como se alguém tivesse colocado às pressas. Sorria, você está sendo treinado. Sorria, você está sendo treinado. Aquilo me deu um arrepio porque não era monitoramento, era doutrinação. O gerente ficou para trás, tremendo, como se não tivesse coragem de entrar totalmente. O Davi andava devagar, mas com precisão, como alguém que já esteve ali antes. E do nada, a luz do corredor piscou, e uma tela pequena na parede acendeu com o mesmo padrão do celular. Protocolo 7. Sincronia ativa. Então, o que eu confirmei lá fora tinha aberto um caminho aqui dentro. Eu olhei para o Davi. Quem é a Lia? Ele não respondeu de imediato. Só continuou andando. A gente virou uma curva. E eu vi uma sala com vidro fosco. Lá dentro, sombras se movendo. E então eu ouvi a voz do Bruno, abafada, nervosa. Ela tá aqui. Eu achei uma menina. Menina. Eu senti meu estômago afundar. Mas antes de eu correr, o Davi me segurou. Calma. Calma? Como assim calma? E foi aí que eu percebi um detalhe no vidro. Tinha uma placa com um nome técnico, como se fosse um setor normal do aeroporto. Treinamento de atendimento. Simulação. Simulação? Eu fiquei confuso e essa confusão era pior que medo, porque parecia que alguém tinha montado um teatro sinistro. O Davi se aproximou do vidro e falou, baixo. Eles chamam isso de simulação, para justificar o que fazem. E aí a porta abriu de dentro. E eu vi o Bruno com o rosto destruído, segurando uma garota adolescente pelos ombros, protegendo ela. Ela estava tremendo, com os olhos arregalados, mas sem ferimento aparente. Era pânico, choque, terror de verdade. O Bruno olhou para o Davi e gritou, eles estão usando a menina para chantagem. E antes que o Bruno terminasse, uma voz veio de dentro da sala, calma demais. Parabéns, Bruno, você passou do estágio 2. Estágio 2. Eu olhei e vi um homem alto, de camisa social, sorriso educado, como se fosse um consultor. Ele aplaudia devagar. Eu senti vontade de socar. O homem olhou para o Davi e falou como quem recebe visita. Senhor Davi, finalmente. O Davi ficou imóvel e falou uma frase que me arrepiou. Eu sabia que você ainda estava vivo, Mauro. Mauro. Então tinha nome, tinha rosto, tinha história. O tal Mauro sorriu. Vivo e bem pago, diferente do que tentaram fazer com o senhor. O Davi deu um passo à frente. Cadê a Lia? O sorriso do Mauro diminuiu. Ah, então você veio mesmo por ela. A garota adolescente olhou para o Davi com confusão, como se não soubesse quem ele era. O Davi se aproximou dela devagar e disse com a voz quebrando. Eu prometi que voltava, minha filha. Minha filha. Eu senti o mundo girar. A menina piscou várias vezes como se o cérebro dela não conseguisse encaixar aquilo. Pai!
E eu senti um nó subir na minha garganta porque ele não era um velho. Ele era pai desesperado. E o Mauro bateu palmas de novo, irônico. Que cena linda! Vai render. Render. Foi aí que eu entendi. Aquilo tudo era encenação cruel para testar lealdade, para quebrar gente, para transformar funcionário em cúmplice. E nesse exato momento, o painel do corredor apitou. E uma mensagem apareceu em letras grandes. Evidências em transferência. Envio automático em 0500. 5 minutos. Agora era contagem regressiva ao contrário. O protocolo 7 estava enviando algo para fora. O Mauro arregalou os olhos pela primeira vez. Você ativou mesmo. O Davi respondeu. Eu ativei o fim. E aí, o Mauro perdeu a calma. Ele puxou o rádio e falou com raiva. Corta o sinal. Agora, mata a transferência. E alguém respondeu. Não dá, já saiu do servidor principal. Servidor. Então era isso. O protocolo 7 era um disparo de dados. E o Mauro olhou para mim pela primeira vez. E aí veio outra surpresa pesada. Ele sabia meu nome. E você é o narrador. Eu senti o sangue congelar. Ele sorriu. Eu assisto seu canal. Quando o Mauro disse que assistia meu canal, eu senti uma coisa que eu não gosto de sentir. Impotência. Porque não era ele me reconheceu como fã. Era ele me reconheceu como alvo. Ele apontou para mim com a calma de quem já venceu antes. Você vai contar a história do jeito que eu quiser, ou vai virar a história. Eu engoli seco. E foi nesse momento que o Davi fez a escolha mais inesperada do mundo. Ele se virou para o Mauro e disse, você quer controle? Então toma. E ele tirou do bolso um cartão antigo, amassado, com uma tarja magnética. Ele entregou para o Mauro. O Mauro pegou desconfiado. O que é isso? O Davi respondeu. Acesso total ao terminal executivo. O mesmo que apareceu na tela. O Mauro sorriu achando que tinha ganhado. Ah, então você finalmente entendeu que não se luta contra sistema. O Davi ficou sério. Eu entendi. Por isso eu não tô lutando. Eu tô trocando. Trocando? O Mauro franziu a testa. E aí o Davi completou. Eu troco acesso por ela. Ele apontou para Lia. Silêncio. Até o Bruno parou de respirar. O Mauro olhou para Lia, olhou para o cartão e eu vi a ganância crescer nos olhos dele. Você trocaria tudo por uma menina? O Davi respondeu sem piscar. Eu já perdi tempo demais fingindo que dinheiro salva alguém. Agora eu salvo minha filha. Aquilo me destruiu por dentro. E eu quero de verdade saber. Comenta aqui. Você acha que o Davi fez certo em oferecer o acesso total para salvar a filha? Ou você acha que ele devia ter deixado o protocolo 7 explodir tudo e ponto final, mesmo com ela em risco? Porque eu, naquele segundo, eu não sabia o que era certo. E foi aí que a história deu outra curva maluca. O Mauro aceitou. Ele estalou os dedos e um dos caras comuns entrou na sala e puxou a Lia pelo braço, aproximando dela. Mas o Bruno se colocou na frente protegendo. Ela não vai. O Mauro sorriu. Bruno, você já escolheu seu lado. Não tem volta. E o Bruno respondeu uma frase que eu não esqueço. Então, hoje, eu escolho ser humano. O Mauro perdeu o sorriso e falou, então você vai ser exemplo. Eu senti o pânico subir, mas antes que qualquer coisa pior acontecesse, o painel apitou mais alto. Transferência. 60%. Destinatários confirmados. Destinatários. Plural. Eu olhei para o Davi e ele sussurrou. Eu mandei para a imprensa e para as autoridades e para mais alguém. Quem? E ele respondeu. Para você. Eu arregalei os olhos. Ele tinha mandado para mim. Ou seja, mesmo se eu morresse ali, mesmo se levassem meu celular, os dados iam cair na minha mão de algum jeito. E o Mauro percebeu isso no meu olhar. Ele avançou um passo irritado. Você tem? Eu não respondi. E aí, ele fez a coisa mais covarde. Ele pegou a Lia pelo braço e puxou para perto, usando ela como escudo emocional. Não era violência explícita, era chantagem. E ele disse, se você tiver, você apaga. O Davi ficou imóvel. E eu vi lágrimas aparecerem no canto do olho dele. Mas ele não deixou cair. E então, o Davi falou uma frase que ninguém espera de um pai desesperado. Lia, olha para mim. Ela olhou.
Ele respirou fundo. Você confia em mim? Ela chorou, tremendo, e assentiu. E ele disse: então feche os olhos e lembra do nosso combinado. Combinado? A Lia fechou os olhos e eu vi o Mauro confuso. E aí, do nada, a Lia mordeu o pulso dele e gritou com tudo: agora! O Mauro soltou um berro e largou ela por reflexo. Foi o caos. O Bruno puxou a Lia e correu para o corredor. Eu e o Davi corremos junto. E atrás de nós eu ouvi o Mauro gritar: pega eles! A corrida pelo corredor do setor. E foi a coisa mais surreal da minha vida, porque eu corria dentro de um lugar que parecia normal por fora, mas por dentro era um labirinto de portas, câmeras e silêncio. A Lia corria descalça. Eu só notei isso naquele momento. E cada passo dela parecia carregar anos de medo. O Bruno ia na frente tentando achar saída. E o Davi vinha do meu lado, com a respiração pesada, mas com uma força que eu não esperava de um homem daquela idade. E eu pensava: como é que isso começou com senta lá fora? A gente virou outra curva e chegou num portão com leitor biométrico. O Bruno encostou o dedo. Negado. Ele tentou de novo. Negado. Atrás, passos. Gente vindo. O Mauro gritando ordens. E então o Davi fez a última coisa que eu esperava. Ele passou na frente. Encostou a mão no leitor. E o portão abriu, como se reconhecesse ele. Eu olhei para o Davi, chocado. E ele falou ofegante: eu construí isso. E aí veio a revelação que costura tudo, de um jeito que dá raiva e dá vontade de chorar ao mesmo tempo. O Davi não era só investidor. Ele não era só dono. Ele foi o homem que, anos atrás, colocou dinheiro numa expansão do aeroporto com uma promessa: modernização, empregos, inclusão, treinamento humano. Só que o projeto foi tomado por gente como o Mauro, que transformou a estrutura num esconderijo de chantagem, manipulação, falsos treinamentos e abuso de poder. E a Lia? A Lia tinha sido tirada dele não por acaso. Ela tinha sido usada como freio. Porque o Davi descobriu cedo demais o que estavam fazendo. E quando tentou denunciar, a resposta foi simples: some com a filha dele e ele fica quieto. Só que ele não ficou. Ele ficou silencioso por um tempo. Tempo suficiente para construir o Protocolo 7. E agora vem a parte que eu guardei para o final, como você pediu. O Protocolo 7 não era só envio de arquivos. Era uma armadilha completa. Aqueles 9.200.000 euros que apareceram no painel não era dinheiro saindo da conta do Davi. Era um registro jurídico e operacional automático, preparado há meses, que fazia uma coisa brutal. Transferia o controle do terminal executivo e das permissões do setor e para uma auditoria independente assim que o protocolo fosse confirmado. Ou seja, quando eu toquei confirmar, eu não ajudei o Davi a ficar rico. Eu disparei um processo que, na prática, colocava tudo sob investigação e travava o esquema. Por isso, o Mauro surtou, porque ele não ia mais mandar. E foi por isso que a atendente e o gerente ficaram brancos. Eles perceberam que iam cair junto. A gente atravessou o portão e entrou numa escada de serviço que dava de volta para o saguão comum. E aí, o aeroporto parecia outro lugar. Gente andando, anúncio de embarque, normalidade falsa. Só que, do nada, começaram a chegar pessoas de colete com identificação oficial. Não vou citar sigla nem instituição específica aqui, mas era claramente equipe de fiscalização e operação séria. E quando eles entraram, foi como se o ar mudasse. O Mauro apareceu no topo da escada, tentando manter pose, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Senhores, houve um mal-entendido. Só que um dos agentes olhou para o Davi e disse: Senhor Davi, recebemos o envio. Obrigado por cumprir o protocolo. O Mauro congelou. E então veio a cena mais satisfatória e mais triste ao mesmo tempo. A Larissa, a atendente, foi chamada. Ela tentou explicar. Eu só fiz o que mandaram. E o agente respondeu seco. Então você vai dizer quem mandou. O cara de terno foi abordado. Ele tentou sair. Não conseguiu. E o Bruno, o segurança, ficou parado, tremendo, como se ainda não acreditasse que estava vivo. A Lia segurou a mão do Davi. E o Davi começou a chorar. Chorar de verdade. Um choro de pai que segurou tempo demais. Ele olhou para mim e disse: Você não me salvou. Você só me viu. E essa frase me bateu tão forte que eu não consegui responder.
porque é isso que muda tudo. Às vezes, a pessoa não precisa de um herói perfeito. Ela precisa de alguém que não desvie o olhar. E foi aí que eu entendi a ironia mais cruel da história. Se a Larissa não tivesse humilhado ele alto, se o terno não tivesse rido, se o Bruno não tivesse encostado, se eu não tivesse ouvido, talvez o Davi tivesse entrado calado, confirmado o protocolo escondido e sido apagado em algum canto sem testemunha. A humilhação, que era para quebrar, virou o holofote. E o holofote salvou. Só que não sem custo, porque antes de ir embora, o Davi me puxou e falou no meu ouvido, baixinho, como se fosse a última coisa que ele tinha para me dar. Tem gente maior que o Mauro. Ele é só o gerente do inferno. Eu senti a pele arrepiar. Então isso não acaba aqui? Ele balançou a cabeça. Não. Mas hoje começa a cair. E a Lia olhou para mim e disse uma frase simples, que eu nunca vou esquecer. Obrigada por não fingir que eu não existo. Eu desliguei a câmera com a mão tremendo. E eu fui para o banheiro do aeroporto, me tranquei numa cabine e fiquei olhando para o nada por uns minutos, tentando entender como um dia comum virou aquilo. E é por isso que eu tô te contando essa história agora, aqui no meu canal, falando direto com você. Porque eu sei que você já viu gente sendo julgada pela aparência. Eu sei que você já viu alguém sendo tratado como se não tivesse valor. E eu sei que às vezes você sente que não pode fazer nada. Mas deixa eu te dizer o que eu aprendi do jeito mais assustador possível. Às vezes, o nada que você faz é exatamente o que o esquema precisa para continuar. Se essa história te deu revolta, deixa o like, porque isso faz esse vídeo chegar em mais gente que precisa ouvir. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque eu tenho outras histórias reais e reconstruídas com detalhes que fazem a gente enxergar o mundo de um jeito diferente. E você não vai querer perder o próximo episódio. Compartilha esse vídeo com alguém que já foi humilhado, julgado, diminuído pela aparência. Porque às vezes uma história dessas é o empurrão que a pessoa precisava para lembrar do próprio valor. E eu quero muito ler você. Comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais te chocou e o que você teria feito no meu lugar. E se você já passou por algo parecido, comenta também, porque sua história pode abrir os olhos de alguém. E agora, presta atenção. Tem uma história aparecendo na tela. É só clicar para assistir agora, porque ela conecta com essa de um jeito que quando você perceber, vai te dar aquele mesmo frio na nuca. Eu te vejo no próximo vídeo.